Pessoal, quem aqui acha que o Milei é 1000 vezes melhor presidente do que o Lula? Já comenta aqui que a gente quer saber a opinião de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e nesse boletim vamos trazer notícias bombásticas que mostram que o governo Lula pode chegar no fim antes mesmo do que a gente espera. É isso mesmo, depois de ser ridicularizado pelo Milei aí no último bloco do Mercosul, trago notícias de última hora a respeito de traições no governo e o Lula, que vem sempre apoiando os ditadores, a casa tá caindo pro lado dele. Você que é contra esse desgoverno de esquerda, eu já te convido a fazer inscrição no canal e ativar o sino de notificações, pois nesse canal aqui, pessoal, a gente luta pela verdadeira democracia, a gente mostra muito mais do que a grande mídia traz para vocês, muitas vezes com notícias tendenciosas, onde só mostram o lado que eles estão torcendo. Por exemplo, aqui, o caso do julgamento aí contra o Bolsonaro por aquele suposto golpe onde estavam arquitetando aí supostamente a morte de Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. É a primeira vez que eu vejo um caso onde a pessoa é a vítima e o juiz ao mesmo tempo. Então, para mim, não teria menor cabimento o STF manter o Moraes como o relator, já que ele supostamente é uma das vítimas. Mas, por incrível que pareça, o STF votou já e o placar está 7-0 para que o Moraes continue como relator. Então, o Barroso, ele deu aqui o primeiro voto, ele argumentou que o pedido de defesa do Bolsonaro foi superficial. E daí em seguida seguiu ele, o Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Então é de se arrepiar quando a gente vê uma coisa dessas, porque qualquer audiência, se uma das testemunhas conhece a pessoa que está acusando, o argumento dela é inválido, o juiz nem deixa ela falar, porque fala que ela pode ser parcial. Mas o caso do Moraes, ele pode ser a vítima e o relator ao mesmo tempo. Ele, que naquele caso lá do homem-bomba do STF que se explodiu, ao mesmo tempo que ele se explodiu, o Moraes já falou que está tudo ligado às manifestações do dia 8/1, tudo culpa do Bolsonaro. Ele, antes mesmo das investigações da polícia, ele já concluiu que a culpa era do Bolsonaro, né? Então, assustador como a gente vê a justiça no Brasil andando. E um dos motivos por todo mundo tá querendo o Bolsonaro fora, pessoal, que dá uma olhada só. Bolsonaro vira popstar em feira promovida pelo governo Lula. Então, basicamente é por isso. Saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisas mostrando que o Bolsonaro ganharia de qualquer candidato. Mais uma vez mostrando a popularidade do nosso ex-presidente. Ele participou da Feira Nacional da Soja 2024, o Fena Soja, que foi em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. E ele foi totalmente ovacionado, ele discursou, enquanto os ministros do Lula aí que organizaram o evento ficaram caladinhos. Então mostra a grande força que o Bolsonaro tem. Enquanto isso, o Lula, pessoal, ele vem apoiando pessoas como essa aqui, ó. O regime Assad, né, que era o regime ditador na Síria há mais de 50 anos, foi deposto por um grupo rebelde. Mas antes disso, o Lula concedeu ao carniceiro de Damasco a maior honraria brasileira. O ditador, né, da Síria, que está refugiado hoje em dia na Rússia, ele foi conhecido como carniceiro de Damasco porque ele prendeu e executou milhares de opositores e integrantes de etnias que nunca o aceitaram no comando do país e expulsou do país mais de 5 milhões de pessoas. Então é esse tipo de gente que o Lula vem apoiando, totalmente inadmissível. Ele fez isso em 2010, agora em 2023 foi retirado essa honraria que o Lula deu de forma errônea para ele. Mas o Lula apoia Maduro, o Bolsonaro que escorraçou o Maduro do Brasil, Lula trouxe de volta e aceitou o ditador venezuelano de braços abertos aqui no Brasil. Então a gente não pode aceitar isso, porque ao mesmo tempo que o STF diz que o Bolsonaro é ditador, a gente vê na prática quem apoia os regimes ditadores ao redor do mundo. Então, hipocrisia que fala alto, né, pessoal? Daí a gente vê uma sequência de traições, dá uma olhada. O Geraldo Alckmin,
ele tem o plano B, ele já não quer ficar como vice de Lula caso ele seja reeleito e já indicou aí que provavelmente ele vai ser senador em 2026, justamente porque ele é do partido do Kassab e ele sabe que o PL do Bolsonaro ele elege muito facilmente os senadores ao redor do Brasil. Então, o Kassab quer lançar o Alckmin como um nome forte para tentar ser senador. Em paralelo, pessoal, na Câmara, dá uma olhada só, o PSD ameaça deixar a base de Lula. Isso porque eles traíram o PSD, um dos partidos que fazem parte da base do governo, para apoiar o candidato do Arthur Lira. Então o PSD ficou totalmente enfurecido, eles estão exigindo um terceiro ministério, que é o da pesca, eles querem tirar e colocar um ministério mais relevante, senão eles vão quebrar de vez as pautas do Lula. Eles já falam que a parte econômica do Lula é fraco, as pautas aí que eles trazem para votar são muito fracas, mostram insatisfação e estão querendo rachar a base de Lula cada vez mais. E o Lula, que é a maior chacota internacional, ele que recebeu o Milei muito mal aqui no Brasil, agora foi a vez do Milei ironizar o Lula. Enquanto ele estava discursando lá na cúpula do Mercosul, Milei estava ali tirando um cochilo, deu um sorrisinho, não concordando nada com o que o Lula falava. Enquanto o Lula falava que os produtos aqui da América do Sul eram bons, fazendo aquele discursinho barato de sempre, o Milei aproveitou para tirar uma casquinha aí da fala do Lula. O Milei, que ele falou lá, é o novo presidente da Mercosul nesse próximo mandato, ele defendeu que diminuísse os impostos aí entre os países e controlasse melhor as fronteiras contra o tráfico de drogas, que é um problema que afeta aí os países da América do Sul. Milei, que completou um ano de governo com inflação em baixa, ele está conseguindo aí equilibrar. A Bolsa de Valores é o maior índice da Bolsa já visto historicamente, está criando reservas em dólares, está diminuindo o risco país, ou seja, Javier Milei vem fazendo um total trabalho decente na Argentina, superávit todos os meses, enquanto o Lula, mesmo criando milhares de impostos, vem afundando cada vez mais o Brasil em déficit e não conseguindo ter controle nenhum, inflação em alta, e vamos ver o que acontece aí, mas a expectativa não é nada animadora aqui para o Brasil. Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Compartilha, que mais pessoas têm que saber desse desgoverno do Lula, o que ele vem fazendo. Não é o que a mídia vem passando aí, só papinho furado que eles jogam na primeira página. Então compartilha o canal, vamos fazer girar esse vídeo aí ao redor do Brasil. Muito obrigado a todos, espero aqui no boletim de amanhã.